Você sabia que é tão importante ter os dentes bonitos, bem cuidados, sadios, tanto quanto você se veste? E quem vai dar algumas dicas de como cuidar bem dos dentes, quais são os tratamentos hoje que o mercado disponibiliza, é o doutor Eduardo Gurkevix. É Gurkevix? Gurkevix? Gurkevix. Gurkevix, ok. Bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo em paz. Maravilha. Doutor, quais são as maiores dificuldades que as pessoas enfrentam na hora de cuidar dos dentes? Porque todo mundo acha que é só escovar 2 a 3 vezes por dia e tá tudo certo. A primeira dificuldade, a desculpa que eles falam para nós é falta de tempo. A gente sabe que não, porque o tempo, em 24 horas, você usa no máximo 10 minutos para fazer a sua higiene. Então, já não é desculpa. Mas tem aquelas pessoas que almoçam fora de casa, em lanchonete, em restaurante, em supermercado, e aí muitas vezes o corre-corre do tempo deles é realmente curto, né? Então, o que eu converso com as pessoas? Faz uma boa higiene de manhã e melhora o máximo que você puder à noite, já que de meio-dia você tem uma certa dificuldade muitas vezes, né? Mas a maior dificuldade ainda hoje também está na parte financeira, porque não é que custa muito, mas a escova, a pasta, o fio dental tem um custo e tem pessoas que infelizmente falta o dinheiro para esse fim do mês para esse kit de higiene, né? Pois é, só que todo mundo vai empurrando com a barriga, literalmente, né, doutor? E o que vai acontecer? Vai chegar um momento que a tua saúde vai dar uma atenção aí. Peraí, precisa arrumar, precisa cuidar. A prevenção ainda é o mais barato possível, né? Nada é tão barato do que a prevenção. Então, eu sempre falo para você, se você for somar pasta, escova e o fio, os antissépticos de farmácia que você usa durante o ano, custa bem menos do que um tratamento. Mas também uma prevenção feita com o dentista, em termos de profilaxia, de verificar quando algum dentinho começa a dar problema, também não é nada absurdo de valor. Agora, se deixar 2 anos, 3 anos, 5 anos, aí já transforma-se num tratamento. Aí realmente os valores, daí a soma ultrapassa tudo aquele tempo que ele não fez o tratamento. É igual um carro, né? Exatamente isso. Carro novo, não dá problema. Comecinho, você tem que ir cuidando daquelas pequenas coisas que vão surgindo. Exatamente isso. As revisões, a revisão odontológica é muito importante, isso aí, porque muitas vezes você vai lá, uma sessão de 1 hora, 1 hora e meia, vamos por lá que ele gasta 100, 150, 200 reais, e está resolvido por mais 6 meses, 8 meses, 1 ano. Agora, se deixar, acumula. Daí começa a complicar mais. O senhor trouxe aqui para a gente algumas imagens, algumas fotos, né? Sobre alguns tratamentos que o senhor fez. E também tem muito... Eu estou vendo que tem muita a questão da estética, de você moldar os dentes, né? Às vezes a pessoa tem uma boa saúde bucal, mas não tem harmonia entre um dente e o outro. Exatamente isso, né? Que falta. Porque muitas vezes a pessoa até tem os dentes bonitos, mas muitas vezes estão um pouquinho tortos, tem um maior que o outro, então sempre tem os 2 centrais, tem um tamanho, os laterais já, então eles têm diferença de tamanho, e muitas vezes tem um espaçozinho entre outros que a gente chama de diastema, então alguns detalhes que fazem a diferença, que é pouca coisa, é só fazer um tratamento. Ou muitas vezes até um próprio clareamento, importante. Então são detalhes que fazem a diferença, que daí dá uma harmonia muito melhor no tratamento, né? Vamos mostrar ali algumas imagens. Isso, vamos por esse caso aqui, ó. Como é que era antes, ó? Dentes amarelos, quebradinhos, ó. Ao fazer parecia que eles estavam gastos, né? Estavam gastos, porque a pessoa, tem gente também que tem hábito de morder palito, morder até clipe, caneta, eles vão quebrandinho, ó. Vai quebrando esse pedacinho, né? O que foi feito para essa pessoa? Limpeza, clareamento, e foi reconstituído com resina, como que ficou. Então, você vê a diferença do... Mas também não pode mais morder nada, né? Aí a gente sempre fala que a resina, ela é ótima para reconstituir, tanto de estética, de visual, tudo. Só que ela é mais frágil que um dente natural. Tem que ter cuidado também, Tem que ter, não pode depois que reconstituir começar a morder qualquer alimento sólido. Aí começa a quebrar de novo, ó. Que nem esse aqui, ó, dentinho separadinho, ó. O que foi feito? Foi feito um clareamento unido, aumentado um pouquinho de tamanho, ó, como que era antes? Estavam quase todos do mesmo tamanho. Aí nesse caso ele não tem, a gente chama sorriso reverso. A pessoa dá um sorriso e quase não aparece dente. O que nós fizemos? Aumentamos de comprimento, clareamos, ó, como você já vê a diferença entre um e outro. Fica lindo, né? Fica muito bonito. Então, em todos os aspectos, ó, dente fraturado, aqui, ó, abertinhos. Isso aqui, ó, dentes naturais, sem cárie, sem nada, mas esteticamente comprometido. O que foi feito? Fechados os espaços, só isso. Então, muitas vezes, é 2, 3 sessões.
Não é nada absurdo de valor, mas fica bem diferente do que estava, né? Então, por isso é muito importante. Ó, outro caso, novamente aqui, ó, como que eram, como bem ficou, tortinhos. Né? Tem casos que a gente faz restauração com resina, tem casos que faz facetas de porcelana, jaquetas com dente maior, clareamento. Então, tem todo um segmento, a gente tem que seguir. Primeira coisa que a gente vê, o que o paciente quer, o que ele busca. Exato. Ele busca só clarear, ele busca aumentar, diminuir. Muitos trazem foto de alguém, deles quando era mais jovem, da filha, da neta, muitas vezes um artista da televisão, eles pegam umas fotos de revista e dão um parâmetro para nós. Eu quero meu dente assim. Exatamente. Aí, vocês fazem isso? Sim, porque a gente simula. Sim. Caso que nem, por exemplo, que nesse caso aqui. O que nós fizemos primeiro? Antes de fazer clareamento, a gente simulou, fez tudo em cera, fez uma simulação, e daí a pessoa falou, é isso que eu quero. Aprovou, muitas vezes a gente molda, manda para o protético, ele faz os dentes em cera, da maneira que a gente combinou, e daí a gente mostra para o paciente. É assim que você quer? Tamanho, cor, formato? Aí desmonta tudo aquilo e começa a reconstituir. Eu estou vendo, tem algo também que é complicado, principalmente para as mulheres. Eu já vi muitos homens com os dentes um pouquinho quebrados, mas tem casos de mulheres que às vezes se acidentam, ou de carro, ou acabam caindo e batendo a boca em algum móvel, acabam quebrando o dente realmente. As mulheres ficam em pânico com isso. Porque imagina, precisa de um dentista assim do dia para a noite, né? E tem um caso ali que é de um dente quebrado mesmo, né? Esse caso aqui, ó. E que vocês isso acontece muito assim, ó. Acidente de bicicleta, moto, piscina, final de ano, porque a criançada, a garotada pula na piscina, muitas vezes dá uns barãozinhos, escorregadinhos e bate a boca. É verdade. Pouco, mas acontece muitas vezes futebol. Infelizmente até briga, porque leva acaba quebrando o dente. Soco aqui quebra, né? Mas mais é acidente. Então, o que a primeira coisa que tem que fazer? Pega aquele fragmento que quebrou, guarda num copinho, numa xícara, e de preferência com água limpa ou leite. Pode ser água ou leite. Melhor é água. Eu posso guardar. Guarda para telefonar para o dentista. Não se apavora. A primeira coisa que a mãe deve fazer para o filho, tentar achar o pedacinho do dente. Se ela achar, lava ali na água corrente e coloca ou num soro ou em água normal, em outro caso num copinho de leite. Aí você, claro que dependendo do acidente, vai para o ponto-socorro, é lógico, tem que levar a criança. Mas guarda seu fragmento e liga para o seu dentista. Muitas vezes o próprio dentista vai para o pronto-socorro para tentar lá, ou ao ser atendido no pronto-socorro, pega o fragmento, vai na clínica, na consultória, até 24 horas depois do acidente, pode unir novamente, ele pega aquele fragmento, usa uns adesivos próprios e cola o fragmento. Agora, por uma infelicidade num acidente ali, que geralmente você se apavora, você fica nervoso, não acha, não achou. Tenta voltar depois lá para ver se acha, se não achou assim mesmo, aí sim o dentista vai reconstituir com resina o dente. Mas o seu próprio dente é melhor do que a resina. Então, o fragmento é melhor do que a resina. A resina dura quanto tempo? Depende de alguns detalhes. Vamos supor assim, primeiro, a mão do profissional que está fazendo, então a experiência. Material que ele usa. E terceiro e último, os cuidados do paciente. Porque o que acontece muitas vezes? A gente faz um trabalho maravilhoso, aí a pessoa passa a morder qualquer coisa, comer qualquer tipo de alimento, passa uns dias ele quebra esse dente de novo. Ou ele toma muitos líquidos corantes, por exemplo, chá preto, refrigerante, chocolate, ele impregna. Cigarro. Porque todos os dentes nossos, a gente vai envelhecendo naturalmente, os dentes vão mudando de cor. Mas a velocidade que muda a cor do dente é bem menos do que a velocidade que muda a cor de uma resina. Então, a resina amarela mais rápido do que o dente natural. Então, em média, 5 anos, ela mantém depois já vai perdendo, o dente vai amarelando menos e a resina mais. Mas tem que fazer essas manutenções também. Sim, sempre ao dentista, né? Cuidar. Um clareamento, por exemplo. Quanto tempo dura um clareamento? Em média, 5 anos, desde que você tenha cuidado. Se você não cuidar muito, em 3 anos, 2 anos, tem gente lá que 2 anos depois já amarelou. Mas fuma, toma uma térmica de café preto por dia. Nossa. Aí, geralmente, o fumante e o tomador do café não cuida tão bem. Geralmente, eles não escovam bem. Aí, começa a impregnar e começa a amarelar. Aí gruda outros alimentos também, né? Então, tudo isso, tempo de duração no tratamento, depende modo do dentista, material que o dentista usou e os cuidados que o paciente tem na sequência. Com certeza. Então, outra situação é a questão das restaurações, né? Quem que nunca entrou em pânico ao chegar no consultório do dentista e ouvir
maquininha gritando. Nossa, é um barulhinho terrível, né? E hoje tem algumas situações onde você pode substituir aquela antiga restauração que você tinha por resina. Isso, né? Por exemplo, essas aqui, ó. Restaurações escuras, por claro, ó. Nossa, fica muito bonito. Fica o pessoal pode abrir a boca à vontade, né? Sorrisos bem largos. Hoje já não se faz mais essas restaurações escuras, porque essas escuras é prata com mercúrio. E o mercúrio, ele é tóxico para o organismo, então não se faz mais, não usa mais, somente resina. Entendi. Mas tem perfeitamente, troca, você faz um tratamento completo ali, faz clareamento, troca, fica da cor do dente. E a durabilidade de uma resina, cuidando bem, ela tem tranquilamente 10 anos de vida na boca do paciente. Entendi. Então não justifica mais fazer com metal.